Fala pessoal, meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e bem-vindos a mais um vídeo seguindo o resultado, a agenda de resultados de 2024. Nós temos aqui uma empresa que anunciou no dia 6, que é a Brasil Agro, empresa do segmento rural, trabalha também com empreendimentos imobiliários, com suas terras. A gente vai entender um pouquinho como que foi o resultado do segundo trimestre de 2025. E por que eu estou falando isso? Porque ela trabalha com ano safra, então o ano dela inicia em 1º de julho, com o primeiro trimestre, e agora, em 2024, em dezembro, terminou o segundo trimestre de 2025. Lembrando, pessoal, que o conteúdo do canal é informativo e educacional, eu sou especialista em investimentos, credenciado pela Ambima. Então, como foi citado, a Brasil Agro é uma empresa do segmento rural que também tem algumas participações no segmento imobiliário, tanto que ela destaca que a sua receita líquida é composta principalmente por dois itens, que seria o operacional, e aqui a gente tem milho, soja, outros derivados, aqui outros produtos agrícolas, e também a pecuária. E também temos a receita imobiliária com a compra e venda de terras. É interessante esse ponto aqui porque quando a receita operacional não vai muito bem devido ao ciclo do mercado, que é natural da companhia, o imobiliário acaba sustentando um pouco o resultado, como por exemplo nesse ano da safra de 2025, 129 milhões de reais vieram do imobiliário com a venda de terras. Os outros 478 milhões já veio principalmente da sua safra de cana-de-açúcar e de soja, e também a participação de milho, que também é relevante para a companhia. Então olha só o resultado do exercício, como é interessante mostrar ele aqui, a evolução. Nos primeiros 6 meses de 2024, teve essa evolução, como por exemplo aqui a venda de fazendas, que trouxe bastante resultado para a companhia, acumulando um lucro líquido de 77 milhões de reais nos 6 meses de 2025. As principais coisas que podem afetar a receita da Brasil Agro são os preços das commodities que ela negocia. Como a receita operacional é mais relevante para a companhia, a gente tem que ficar de olho sempre no quanto que ela está vendendo e no preço que ela está vendendo. O principal produto dela, que é a soja, caiu 6% nas suas cotações, já o milho subiu 31%, o algodão teve queda de 13%, e aí tem a pecuária subindo 45% nas commodities, o etanol subindo 24%, e aqui a gente tem, por exemplo, a cana-de-açúcar, que influencia também aqui no etanol, ela é utilizada para produzir etanol, e a própria cana-de-açúcar em si subindo 6%. E o destaque desse trimestre foi esse mesmo produto, cana-de-açúcar, que eles tiveram maior desempenho de produtividade e vendas. Então olha só que interessante, em relação à safra de 2025, tiveram um aumento aqui de 1% em relação aos hectares colhidos, 4% na tonelada produzida, e o interessante foi em questão o preço por quilo, que evoluiu 19%, trazendo um resultado mais robusto para a companhia. Só esse fator da cana-de-açúcar incrementou 5,5% no resultado da Brasil Agro. Como a empresa trabalha com commodities e eles têm um ciclo de colher e também de vender, eles também fazem uma posição de hedge, que seria contratos para fixar alguns preços, como por exemplo aqui a soja, e aqui você pode ver um pouco destacado cada um dos seus contratos, aqui de algodão, milho, etanol e também alguns recebíveis que a companhia possui. Os principais custos da Brasil Agro são envolvidos de insumos, então temos aqui a parte agro aqui, com soja, milho, feijão, algodão, cana e também a pecuária, e vemos que a boa parte aqui, uma faixa de 70% a 80% desses produtos aqui estão em custos variáveis, influenciados pelos preços das sementes, fertilizantes, alguns defensivos e também serviços agrícolas, que seriam os insumos então para a produção desses produtos. Já os custos fixos são mais relevantes na parte de pecuária, sendo 64% desse custo, principalmente na mão de obra. E aqui está os preços dos insumos e suas elevações, que subiram aqui no caso aqui 13%, 5% e também, por exemplo, a ureia subindo 13%. Isso pode afetar um pouco o resultado da companhia. Dessa forma, no segundo trimestre de 2025 do ano safra, a Brasil Agro apresentou um prejuízo de praticamente 20 milhões de reais, representando uma margem líquida negativa. No acumulado estão com 77 milhões, representando uma margem líquida de 12%. Nesse trimestre não teve nenhum ganho com receita imobiliária, sendo apenas a receita operacional da companhia.
E como destacado anteriormente, a soja representou bem significante na sua receita, com 46 milhões de reais, e um destaque muito positivo foi a cana-de-açúcar, que disparou em relação ao ano passado 82% e gerou uma receita de 63 milhões de reais para a companhia. Uma coisa importante sempre olhar é o endividamento, que hoje a dívida líquida EBITDA se encontra a 1,55 vezes. Isso é bem controlado, algumas companhias têm um indicador maior, outras menor, mas mostra então uma dívida controlada em relação à sua geração operacional. O perfil do seu endividamento está concentrado em longo prazo. A empresa hoje possui 800 milhões de dívida praticamente e tem 70 milhões em seu caixa. Desses 800 milhões, 566 milhões são de longo prazo, que vão ser amortizados principalmente de 2 a 5 anos, e dentro de um ano temos amortização de 231 milhões. A empresa destaca 865 milhões de recebíveis em vendas de fazendas, que ela ainda tem para receber, certo? E também um custo de 93,4% do CDI. A empresa tem uma política de dividendo bem simples, conforme seu estatuto social, sendo 25% no mínimo do seu lucro líquido ajustado de forma anual. Então, se observarmos seu histórico de pagamento de dividendos, a companhia pagou os dividendos nos últimos 10 anos, mas houve um aumento bem significativo em 2022, já apresentando um dividendo menor em 2023 e em 2024. Se a gente olhar o cronograma aqui que foi feito os proventos, temos um dividendo por ano, conforme citado anteriormente, às vezes no final do ano, aqui em outubro, com a data compra outubro e o pagamento logo no mês seguinte. E em 2022 aconteceu 2 proventos, um em abril, o outro em outubro também, certo? E para esse ano então a gente ainda não tem proventos. Eles precisam finalizar o 4º trimestre de 2025 do ano safra, que finaliza então ali em junho, e aí a gente vai ter provavelmente um provento com a Datacom logo em outubro e pagamento em novembro também. Conforme eu sempre cito, a empresa hoje é uma microcap, ela possui apenas 2,2 bilhões de reais de valor de mercado. E se olhar o histórico de comparação de lucro líquido e valor de mercado, a gente observa que quando o lucro sobe, a cotação também sobe, e o lucro cai, a cotação acompanha essa queda. Mas ultimamente, desde 2022, de julho de 2022, nós temos um valor de mercado em linha reta, acompanhando também um lucro em linha reta. Se puxarmos um período menor, para 3 anos, nós vamos ter aqui então um valor de mercado caindo desde julho de 2024 e um lucro se mantendo estável nos últimos 12 meses. Uma forma de calcular a margem de segurança é utilizar essa diferença de valor de mercado e de lucro líquido, que representaria então atualmente um preço teto de R$ 28. Lembrando que isso não significa que a companhia vai bater os R$ 28. Isso não pode ser que não aconteça, tudo depende do resultado que a companhia vai estar entregando. E se compararmos alguns outros indicadores fundamentalistas, como preço sobre valor patrimonial, temos uma empresa negociada abaixo das suas médias de PVP e também abaixo das suas médias de PL. Olhando também a questão das receitas, também teríamos um desconto da sua receita, que ela foi negociada em média a 2 vezes 26 vezes a sua receita, e atualmente estamos a 1,8 neste indicador. Se utilizarmos apenas os 145 milhões de lucro líquido, sendo que eu peguei os 77 e multipliquei ali por 2 mais ou menos, daria 145 milhões por ano. A empresa possui 102 milhões de papéis e, considerando um payout de 50%, que é o que ela vem apresentando ultimamente, nós teremos um dividend yield projetado de 3,21%, o que seria abaixo da sua média. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o conteúdo é educacional e aqui eu não estou para recomendar compra e venda de ativos. Estou apenas mostrando algumas notícias e algumas informações, tá bom? E também mostrando algumas formas de serem calculados os preços tetos. É isso, até a próxima e tchau!